PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Recentemente me perguntaram se o conflito de ideias pode comprometer o clima organizacional e os resultados financeiros de uma empresa. Então não pensei duas vezes e recorri imediatamente ao professor e economista Oscar Lewandowski, que me deu uma aula sobre esse tema e fiz questão de convidá-lo para participá-los aqui no PME News. O Oscar você já conhece aqui do PME News. Mensalmente ele contribui com artigos e entrevistas em nossa plataforma. E não podia ficar de fora ainda mais desse tema fascinante. Então seja muito bem-vindo, professor Oscar. Oi, Sidney. É sempre bom estar batendo um papo com você e apresentando algumas ideias para o pessoal da PME News. Hoje eu gostaria de mostrar que algumas coisas que parecem conflitos, na verdade, são trocas de ideias por pessoas que têm pontos de vistas diferentes dentro de uma organização. Então, Oscar, você acredita mesmo que os conflitos de pensamentos podem ser saudáveis em uma empresa? Em determinadas situações, pensamentos discordantes ou conflitantes são esperados e até saudáveis, seja no ambiente empresarial ou no acadêmico, onde é mais comum. Assim como podemos entender que não existe somente uma solução para qualquer problema, não existe somente uma forma de observá-lo. Já me deparei com uma situação em sala onde um aluno disse que a resposta que eu estava apresentando no livro de finanças para a diversificação era a oposta àquela encontrada em outro livro, para a mesma situação, pois o outro livro era focado no produto, diferente da minha sala de aula que era focado em finanças. Perguntando aos meus pares, reparei que, a depender da disciplina que o professor lecionava, a resposta daquela questão variava e todos respondiam com a mesma certeza à sua escolha. Não se tratava de valores políticos, culturais, morais, nem de certo ou errado. Se esse choque de pensamento ocorre entre mestres e doutores de um mesmo curso em função da sua área de especialização, imagina como isso ocorre dentro de diferentes instituições. Em quais áreas de uma empresa os conflitos de ideias são mais frequentes? Atritos parecem disseminados entre vários departamentos em diversas empresas, como jurídico cobrando e sendo cobrado pelo comercial, o RH sendo pressionado pela produção para a contratação urgente. Existem muitas outras situações de choque, como as de disputa de poder no dia a dia do trabalho, mas eu gostaria de direcionar nesse momento ao conflito de ideias que podem ser esperadas e aceitáveis, e, quem sabe, até vistas como saudáveis. Gestores da área de marketing e gestores da área financeira, em muitos casos, são indivíduos que têm um relacionamento pessoal próximo entre si, não raramente membros da mesma família ou colegas de longa data desde a escola, da faculdade, ou mesmo somente da empresa onde trabalham, durante sua carreira. Ambos, até por estarem em cargo de lideranças, podem demonstrar algumas aptidões de convencimento e serem simpáticos. O fato mais marcante é que, na maioria dos casos, ambos de fato estão pensando no bem da empresa e acreditando que seus posicionamentos são adequados para determinada situação. Pessoas que atuam por muito tempo em uma empresa, equipe, acabam tendo pensamentos convergentes. As situações de convergência costumam nem chamar a atenção, enquanto as de discordância ficam na memória dos envolvidos, ou mesmo registrado em atas. Para um observador desavisado, pode parecer que tanto os gerentes da área de marketing quanto os gerentes da área de financeira frequentemente discordam nas reuniões na hora da tomada de decisão ou na elaboração do planejamento. Não sei se a palavra conflito é a mais adequada para esse tipo de situação. Prefiro pensar que se trata de um choque de ideias que ocorre por prismas diferentes em ver a mesma realidade.
Mas o que significa prisma? Poderia citar alguns exemplos? Por prisma, quero dizer a forma de enfocar uma situação ou questão a ser resolvida. A formação e a própria vivência de qualquer profissional, muitas vezes, ditam as suas escolhas, atuando de forma inconsciente. É frequente dizer que determinado setor tem uma filosofia própria, que foi criada por um diretor específico, quando, na verdade, a forma de pensar foi guiada pela formação dos profissionais que lá atuam. A palavra da moda sustentabilidade é usada na hora de determinação do preço. É de se esperar que, numa discussão coletiva, alguns profissionais foquem mais nas condições de mercado, enquanto outros direcionem sua atenção a custos e margens de lucro desejadas. Outro exemplo se refere a uma empresa que está ponderando inserir um novo produto na sua linha de produção. Enquanto um profissional de marketing pode sugerir algo semelhante com o tipo de produto já vendido para mostrar ao mercado o nível de especialização no segmento em que atua, o profissional da área financeira pensa em diversificar o risco de atuação e deseja algo novo, ou pelo menos com comportamento distinto dos produtos que já vende. Eu mesmo já vi uma situação onde irmãos sócios numa loja de roupa feminina debatiam se deviam incluir meia calça ou sandálias femininas. Nisso o contador sugeriu: vocês deveriam criar uma seção infantil ou masculina. E Oscar, como mediar diferenças filosóficas? Acredito que exista sim a decisão mais adequada, mas só saberemos no futuro quando acertamos ou erramos. O que quero destacar é que a forma de vermos nossos problemas parece a certa porque construímos nossos objetivos com bases em valores que fomos incorporando durante as nossas vidas gradativamente. Isso é algo que acontece com determinados profissionais sem perceberem. É lógico que seria grosseiro dizer que enquanto uma pessoa do marketing só pensa em conquistar o mercado, uma pessoa do financeiro só pensa em segurança de caixa. Mas através destes extremos, podemos destacar que o foco não é o mesmo, ainda que o objetivo final seja o mesmo: aumentar a solidez da empresa. Eu lembro que diferenças filosóficas são distintas de diferenças de interesses, pois os envolvidos desejam o melhor para a empresa e estão em perspectivas futuras semelhantes. Óbvio que caso um deles estivesse pensando em sair do país e vender a empresa, seria um exemplo de diferença de interesse e não de diferença de foco. E qual sua orientação para uma pequena empresa em que haja conflito de ideias entre dois sócios? Seja numa grande corporação ou uma pequena ou média empresa, ou até mesmo num clube e com frequência em sindicatos, o primeiro passo é reconhecer que se trata, na maioria dos casos, de um conflito de pontos de vista. Admitindo isso, fica mais fácil de aceitar e ver a opinião do outro e assim propor a sua. Note que se ao impor à força uma ideia, ainda que acertada, perde-se a simpatia e o apoio em situações futuras. O objetivo não é ter consenso, mas permitir que a decisão final seja amparada pelas considerações expostas e, em alguns casos, assegurar alguma flexibilidade na decisão tomada. Em instituições sérias, espera-se que todos os envolvidos tenham capacidade crítica para entender abordagens distintas. Logo, cabe a cada parte expor suas ideias e, com bom senso, considerar o que o outro pode estar priorizando. Cabe ao gestor central, seja o CEO, diretor local, chefe de setor, presidente de um clube ou associação,
tomar a decisão final, reconhecendo múltiplos interesses e visões que estão envolvidas. Por se tratar de um atrito de pensamentos, muitas vezes as partes que discordam nem percebem que estão em dúvida em relação a qual aspecto priorizar na tomada de decisão. Em certos casos, esse processo de ponderar diferentes abordagens pode se dar dentro de um mesmo indivíduo, criando uma inconstância na sua decisão durante determinados períodos. Por isso, é tão importante, ao tomar uma decisão, saber qual abordagem uma pessoa ou empresa está priorizando. Oscar, quando falamos de conflitos de ideias, vem em minha mente todo aquele clima tenso e de desgaste comum, seja no ambiente acadêmico ou empresarial, como você bem citou. E a mensagem que ficou clara para mim, aqui no podcast, é que esse conflito de ideias pode ser saudável. E essa mensagem é muito importante vindo de profissionais como você, que traz temas como este vindo da sala de aula para o cenário corporativo e vice-versa. Oscar, parabéns por mais essa brilhante participação aqui conosco. Desejo muito sucesso para você. Mais uma vez, obrigado, Sidney, pela oportunidade de expor algumas ideias nessa entrevista para o público da PME News. Espero que tenham gostado da lógica que está embutida no conflito de ideias de forma construtiva, que é tão comum no ambiente acadêmico e pode ser também saudável no ambiente empresarial. E aguardo uma oportunidade para uma próxima entrevista. Foi um prazer. PME News Podcast Entrevista.